Shabbat Shalom, meus amados irmãos, mais uma vez aqui com a nossa Parashá, Vaierá e Apareci. Na Parashá vai de Êxodo, capítulo 6, verso 2, capítulo 9 até o 35. Essa Parashá é muito maravilhosa. Êxodo, capítulo 2, que disse assim: E falou mais Deus a Moisés e disse: Eu sou Elohim. A palavra Elohim é formada por um tetragrama, Yud, Rei, Vá, Rei, e é considerada pelos judeus sagrada e foi decretada impronunciável. Isso é muito profundo e o diferencia de todo aquele deuses. Todos os ídolos têm o seu nome e é limitado, porém o nosso Deus, o Elohei de Israel, Deus único de Israel, é ilimitado. É válido recordar Êxodo 3, verso 14. Quando perguntaram a Deus, quando Moisés perguntou a Deus sobre o seu nome, ele respondeu: Errie, achei, errie. Literalmente, serei o que serei. Em hebraico arcaico pode traduzir como: eu me tornarei aquilo que você necessita que me torne. Se você está doente, eu sou a sua saúde. Se você está triste, eu sou a sua alegria. Se você está fraco, eu sou a sua força. O Eterno torna tudo aquilo que você precisa. Neste momento, principalmente, ele é o presente e lembra o passado e mostra o futuro. A palavra Raim, no hebraico, significa vida. Tem a sua raiz no verbo Hayá, que significa estar com vida, permanecer em vida e viver. No português, o verbo tem 3 tempos distintos: passado, presente e futuro. Mas no hebraico, esses 3 verbos estão separados apenas por uma Yud. Deus não pode estar limitado no tempo. Foi, passado, é presente e será futuro. Deus é tudo, é o início e é o meio e o fim. Eu errie, achei, errie. Tem um sentido completo. Eu era, eu sou e serei. Moisés entendeu isso. Se o Senhor é tudo, como posso dar um nome para quem se expressa que é tudo e estar em tudo? Que língua poderia nomear o Todo-Poderoso? No verbo 3, verso 3. E eu apareci a Abraão, a Isaque e a Jacó, como o Deus Todo-Poderoso, mas pelo meu nome, Adonai, lhe fui perfeitamente conhecido. Mas pelo meu nome, Adonai, não fui perfeitamente conhecido. Não foi perfeitamente, foi conhecido, mas não perfeitamente por completo. Vaierá, traduzido como e apareci, no original em hebraico, tem sentido de conhecer, penetrar. Quando ele apareceu a Moisés, ele deu a conhecer e se manifestou. Yadá, em hebraico, conhecer na intimidade. O mesmo verbo usado com respeito ao matrimônio, de um homem com uma mulher. Semelhante, Deus quer um relacionamento, uma intimidade conosco. Ele nos reconhece no mais íntimo do nosso coração e sabe quem verdadeiramente somos. Assim, temos que colocar confiadamente em suas mãos e deixar ele nos conhecer e abrir o nosso coração a ele, pois ele quer operar em nós, por meio de nós
em nossa natureza e entrar no nosso coração. Ele quer fazer morada dentro de nós, no nosso espírito, na nossa alma. Ele respeita o nosso livre-arbítrio, o nosso direito de escolha. Ele respeita o nosso direito de escolha, o nosso livre-arbítrio. Isso é seu imenso amor que ele sente por nós. Quando ele nos criou livre para decidir o que queremos. Queremos seguir o bem ou queremos seguir o mal? De que lado queremos estar? Os patriarcas não conheceram a Deus em seu atributo, em toda a sua revelação, como Deus se manifesta. Para os rabinos, o conhecimento dele nasce em ação. Adonai é conhecido pelas suas obras. Ele diz a Moisés: e através da minha criação eu me nomeio. Quando julgo a criação, eu me chamo Elohim. Quando guerreio contra os inimigos, eu me chamo Adonai Sevaó, o Senhor dos Exércitos. Quando trato com um homem e minha estranha se estremece de compaixão pelo mundo, eu me chamo El Shaddai, aquele que alimenta e carrego no colo. O Todo-Poderoso, um povo amargado, me revelou como Adonai Elohim, cuja natureza se estremeceu de ternura. Esse é o nosso Deus que nos assiste em nosso sofrimento. Eu, Adonai, vos farei sair dos fardos de Misraim, do Egito, sentido figurado do mundo, do deserto, das trevas. Eu tomo para mim como meu povo, como povo dele. Também se inclui os membros do Cordeiro, quando forem enxertados na oliveira de Israel. É necessário nascer de novo, ser livre do sistema do mundo e estar no fundamento da fé, ser restaurado, ser levado pelas águas, ser lavado pelas águas da palavra, ser qualificado semelhante ao caráter de Yeshua. Por isso, estudamos a Torá, porque ela nos leva ao conhecimento de tudo isso e nos traz esperança, consolo, aumento da fé. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Romanos 10, verso 7. A igreja muitas vezes não tem ouvido a voz do Senhor. Ela está doente, falta conhecimento, experiência com Deus. Com Deus e sua palavra. Enfatiza religiosidade, grandeza, bem como nem transforma vidas. Como consequência, o crescimento e a maturidade espiritual fica comprometido. Se possuímos a palavra de sabedoria como conhecimento e entendimento, obrigatoriamente temos de ser luz nas trevas, estabelecer o princípio do reino, dominar situações difíceis. O nosso velho homem e a nossa velha natureza do pecado precisa morrer, passar pelo altar, para que Deus possa nos revelar a nossa mente infinita, mas no nosso espírito. Nele podemos entender a mente de Deus, que a mente de Deus é infinita, usando a mente finita, limitada e muitas vezes confusa. Por isso, necessitamos o Espírito Santo e de Deus. Ele nos leva ao relacionamento entre pai e filho. O que a Bíblia quer nos transmitir é esse amor, esse relacionamento divino com o Eterno. Verso 5. E também, tendo ouvido gemidos dos filhos de Israel, os quais os egípcios escravizaram, e me lembrei do meu concerto, da minha aliança
que fiz com Abraão, Isaque e Jacó. A palavra lembrar, no original Zahar, refere-se à súplica, um povo escravizado. Deus não criou o homem para ser escravo de nada, nem de ninguém, mas para ser livre, para criar, para tirar do nada a existência de algo. Deus não quer que tenhamos um relacionamento superficial, mas um relacionamento autêntico, original. Como somos criados livre para criar semelhante à sua imagem e à sua semelhança. Versos 6 até o 8. Portanto, diz aos filhos de Israel: Eu sou Adonai, e vos tirei de debaixo da carga do Egito, e vos livrei da sua servidão, e vos resgatarei com o braço estendido e com juízos grandes. Eu vos tomarei por meu povo, e serei vosso Deus, e sabereis que eu sou Elohim, o vosso Deus, que vos tirei de debaixo das cargas dos egípcios. Eu vos levarei à terra acerca do qual levantei minha mão, que a darei a Abraão, a Isaque e a Jacó, e vô-lo-a darei por herança. Eu, Elohim. Deus é aquele que tira a carga, o jugo, o peso, a carga dos seus filhos. Veja no sentido de alguns conceitos em hebraico. A palavra jugo em hebraico, shavalá, no texto aparece no plural. Em hebraico, em construto, shilot, carga, vem da palavra shavá. Carregar, estar carregado, andar de arrasto. E também da palavra beler, desgastado, ruído, acabado, com muita carga e jugo. Deus vem tirar o peso do pecado. João 1:29. A palavra livrar, no hebraico, significa basar, que vem da raiz tsalá. Ser livre, ser sucesso, prosperidade, vencer, experimentar abundância, produzir frutos, ser útil. Deus nos livra da escravidão. Primeiro nos tira a carga e depois nos libera. Muitas vezes o grande problema que temos é tirar as cargas do nosso ombro. Mas tirar a carga de nossa mente é que mesmo liberta, ainda podemos continuar escravizada. Escravidão não é simplesmente jugo, como amargura, mente perturbada, nervosismo, ansiedade, coisas das quais devemos nos livrar sempre. Escravidão é algo mais arraigado, é estar preso em um sistema em que vive. Às vezes podemos tirar a carga e continuar amarrado, sem produzir fruto, sem criar, sem gerar bênção. Só Deus nos tira de um sistema que escraviza. Ele nos resgata, redime, tira todo o peso, nos livra, nos capacita para sermos bem-sucedidos. Deus nos criou o homem. Deus não criou o homem para ser escravo, mas para viver sem peso e livre do sistema de escravidão. Vejamos como é interessante a palavra avad, trabalhar, adorar a Deus. Sugere que Deus criou o trabalho para adorá-lo. Todo homem deve amar o trabalho e, através dele, gerar alguma coisa. O trabalho eu criei. Se criei, eu produzo. E se eu produzo, eu alegro o coração de Deus. Os egípcios confirmando assim a justiça divina. Deus fez sair os filhos de Israel do Egito com grande manifestação e julgamento.
Assim as pragas ocorreram. Primeiro, para revelar o Deus de Israel, o Todo-Poderoso, o Supremo. Segundo, para derrotar os deuses do Egito e demônios. Terceiro, para castigar a idolatria do povo egípcio. Quarto, para preparar o coração dos hebreus para serem obedientes a Moisés e ao Eterno. As pragas do Egito. Primeira praga no verso 7. Verso 7. Capítulo 7, verso 19. E disse mais o Senhor a Moisés e Arão: toma a tua vara, estende a tua mão sobre as águas do Egito, sobre as suas correntes, e sobre os seus rios, e sobre os seus tanques, e sobre todo o ajuntamento das águas, para que se torne em sangue, e haja sangue em toda a terra do Egito, assim nos vasos de mangueira, nos vasos de madeira, como nos de pedra. Sangue. A palavra sangue. As águas do Egito se tornam em sangue para destruir os deuses Rapi, que causa inundação no rio Nilo. Os egípcios idolatram esse demônio, da mesma forma que idolatram o Nilo. Essa divindade do Egito não foi capaz de deter a vontade do Eterno. Hoje, no Brasil, temos uma idolatria, Iemanjá e outros deuses das águas. O termo pela libertação do nosso povo dos seus deuses. Segunda praga do Egito. As rãs. Deus multiplicou sobre todo o Egito, porque as rãs era idólatra, porque os egípcios eram idólatras às rãs. Como deusas de fertilidade. Esquete simboliza também uma entidade demoníaca, assim também foi destruída. Terceira praga, verso 17. Piolhos. Em todo o pó da terra, considerado sagrado no Egito, é usado nos rituais. Deus contaminou o pó de cura, causando lepra e ferida, porque eles usavam o pó da terra para curar. Deus contaminou para causar ferida. 4. Pragas. Verso 21. As moscas. Essa praga aqui não estava dizendo mosca. Essa praga era todo tipo de animal mesclado. A praga das moscas, que está dizendo aqui, está mal traduzida, era todo tipo de animal selvagem. Era uma mescla de animal selvagem que vinha. Escarabeiro, besouros, símbolo divino no Egito. Aqui Faraó começa a quebrar e dizer a Moisés: ore por mim. Assim que o ser humano, quando vem o castigo, ele confessa a sua culpa e arrepende e mostra pronto para reparar a sua falta mais pesada e tormenta. Esquece logo quando a pessoa está numa aflição. Ele esquece tudo que passou e começa depois tudo de novo. Primeiro ele pede a Deus: Senhor, me ajuda. Depois ele começa tudo de novo. Então a praga das moscas, elas não eram mosca. Era todo tipo de animal selvagem que foi ali. Então o Faraó começou a pedir o Eterno que libertasse de toda aquela praga, de todos aqueles animais. A quinta praga, as pestes dos rebanhos. O gado era considerado sagrado. Deus trouxe pestilência para exterminar o deus Amon, representado por um carneiro. Sexta praga. Las úlceras, ao passar a cinza de fundo nas testas do povo durante os ritual,
para livrar das maldição, elas causaram tumores. Eles usavam aquela cinza, eles usavam a cinza para poder curar. Então, ali elas começaram a provocar úlceras. Eles usavam a cinza para curar. 7ª praga, trovão, chuva e pedra e fogo, para destruir a colheita do linho e da cevada, os 2 elementos opostos, a água e fogo, que se reconciliam e dar lugar ao juízo sobre os deuses. Da agricultura, o trovão é considerado um deus por muitos povos. 8ª praga, Êxodo 10, 14 ao 15. Gafanhotos, para destruir todo o alimento que restou da chuva, das pedras, destruir os deuses da colheita, Issas, serafins, o que quebrou a colheita dos gafanhotos devoraram. Não restou nada verde, nem árvore, nem ervas do campo. 9ª praga, as trevas. Deus destruiu o deus Ram, o sol. Os romanos cultuavam o mesmo Deus, que, segundo a tradição pagã, nasceu no 25 de dezembro, quando muitos comemoram o Natal, que é o nascimento, suposto nascimento de Cristo, que não é o nascimento de Cristo, porque o eterno Yeshua não nasceu 25 de dezembro, todo mundo sabe, mas, como muitos gostam de comemorar o Natal, comemoram 25 de dezembro. Eu não comemoro. A Torá fala sobre a escuridão e trevas. Escuridão no sentido físico, treva no sentido metafísico, isto é a ausência do eterno. 10ª praga, a morte dos primogênitos, para trazer o juízo aos deuses do Egito por ter jogado os recém-nascidos no rio Nilo. Quando celebra a Páscoa, lembra-se da derrota dos deuses locais, assunto da próxima paraxá. Cada praga sofrida pelos egípcios teve uma origem dos maus tratos dos hebreus. Tiveram que suportar, confirmado assim, mais uma vez, na justiça divina. Embora as 3 últimas pragas façam parte da próxima paraxá, citada aqui, por motivo de continuidade, é para concluir o assunto. Todas essas pragas não afetam o povo hebreu. Toda a praga que foi passada pelo Egito não afetou nada o povo judeu. E assim somos nós quando fomos passar por a grande tribulação. Porque muitas pragas que for venir não vai afetar o povo de Deus, o povo do Eterno. Vai afetar somente as pessoas que não deram ouvido, que endureceram o seu coração, assim como o faraó. Muitas vezes estamos falando da palavra de Deus, a pessoa entra por aqui, sai por aqui, até zomba, assim como o faraó fez. Todas as vezes que Moisés ia à sua presença, ele zombava de Deus. Ele endurecia o seu coração. Em muitas traduções diz que o Eterno endureceu o seu coração. O próprio faraó se endurecia o seu coração. Tanto que ele se endurecia como zombava. No final, até que Deus endureceu o coração dele. Porque isso passa. Deus vai falando, vai te dando uma oportunidade, outra oportunidade. Vai dando oportunidade para a pessoa, para ela se converter, para se arrepender dos seus pecados. Quando a pessoa não quer, o Eterno joga, deixa ela fazer o que ela quer. Aí o coração dessa pessoa já fica como pedra, já fica duro. Ela já só quer usar pela maldade. Vamos voltar para a palavra do Eterno. O Eterno está chamando todas essas pragas que passaram no Egito, ela vai passar no final dos tempos. Pode ler em Apocalipse. E também é interessante ressaltar que Deus não precisou retirar os hebreus do meio do Egito para derramar sobre essa nação a sua ira. Os hebreus permaneceram no meio dos egípcios
em suas casas e suas famílias não foram afetadas por nenhuma praga. Da mesma forma, nos dias anteriores do êxodo, Deus livrou a Noé e a sua casa, estando o mesmo presente no meio do dilúvio. Tal livramento serve para testemunho, tanto que os serão libertos, como para os que serão julgados. Pois sobre Jacó não vale encantamento. Números 23, 23. As pragas do Egito também coincidem com 7 taças de Apocalipse e a Haftará desta porção. Ezequiel 28, 25, do 29 a 21 e Apocalipse 16, verso 1. O texto de Ezequiel nos mostra a queda do rei de Tiro, tipificando a queda de Satanás. Elevou-se o seu coração por causa da sua formosura, corrompendo-se a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Por terra te lancei diante dos reis, te pus, para que te contemple. Ezequiel 28, 17. Nesta Haftará vemos o início da queda de Satanás e o termo de tudo quanto em Apocalipse está retratado, o julgamento do próprio Satanás e das nações por meio das 7 taças em total sintonia com as pragas do Egito, mostrando assim que Deus nos mostra o passado, o presente e o futuro. Vejamos então a correlação entre as pragas do Egito com as 7 taças registradas no Apocalipse. O número 7 em hebraico fala da plenitude, do domínio e da soberania do Eterno. As 7 pragas da cólera de Deus. Apocalipse 16, verso 1. A primeira taça do Apocalipse. Apocalipse 16, verso 2. Apocalipse capítulo 16, verso 2. O primeiro anjo derramou a taça sobre a terra e sobreveio chagas malignas que tinha o sinal da besta. Segundo, Apocalipse 16, verso 3. O segundo anjo derramou sobre o mar as suas águas e transformou em sangue, matando todos os seres viventes, para vingar o sangue inocente do justo. Aqui podemos concluir que os crentes perseguidos no período da tribulação e talvez os que permaneceram durante os que pereceram durante atrocidades da Inquisição e do Holocausto do povo judeu. Terceira taça. Capítulo 16, verso 4. O terceiro anjo derramou sobre os rios fonte de água e transformaram em sangue. Quarta taça. Capítulo 16, verso 8. O quarto anjo derramou sobre o sol, gerando intenso calor, sabendo que o homem vem destruindo a natureza para satisfazer a sua ganância econômica. Como isso, o clima da Terra desverte. O cientista tem modificado de ano em ano e, como consequência, temperaturas do planeta têm subido e subido ainda mais. Em Brasil está calentíssimo, em Espanha está frio. Sétima taça. Capítulo 16, verso 12. Quinta taça, capítulo 16, verso 10. O quinto anjo derramou sobre o trono da besta, cujo reino se tornou em trevas, trazendo dor e chagas, úlcera, para destruir o trono da besta. Aquele que aceitar a marca da besta, vai sair chagas, vai sair úlceras, assim como foi no Egito. Sexta taça, verso 12. O sexto anjo derramou sobre o rio Eufrates,
cuja água secaram para preparar o caminho para o anticristo e o falso profeta, e os reis que virão do Oriente para pelejar do Amagedon e Meguido, onde dará a batalha final no vale de Resiel. Sétima taça. Verso 18. O sétimo anjo derramou pelo ar, e sobreveio relâmpago, trovões, terremoto, para destruir a grande Babilônia, com o cálice do vinho e do furor da sua ira. As taças do Apocalipse ainda não se cumpriram. Por meio deste estudo, podemos traçar um paralelo entre Êxodo 7, 11 e Apocalipse 16, que relata os tempos finais, o julgamento e o juízo de Deus. Pela Torá, podemos antever o que está para acontecer. Não haverá grandes novidades para nós. Há fatos na Bíblia que se repetem. O relato desta porção se aplica em nossos dias, e todo poder físico e espiritual que surge para dominar, subjugar o homem, as pragas do Egito são sombras daquilo que daquilo que Deus irá fazer no fim desta era. As trombetas, vista por João e descrita em Apocalipse, bem como as taças da ira de Deus, trarão ao homem e à natureza juízo, numa escala muito maior do que aquela ocorrida no Egito. O mundo está repleto de falsos deuses, ídolos atualizados, tempos modernos, impérios poderosos físicos e espirituais. Surge para dominar, subjugar a mente do homem, mas assim como houve um momento de ajuste de conta com o faraó, haverá um dia final, o ajuste de conta com tudo que será subjugado a Deus. Por intermédio de Yeshua, as taças serão derramadas semelhante às pragas, que cairão sobre egípcios. O inimigo se prevalecerá. Deus tratará os seus escolhidos para Canaã celestial. Deus julgará o mundo. Egito liberará o seu povo, judeu e os gentios crentes. Estamos nessa caminhada pelo deserto, mundo, mas nosso alvo é certo. O destino é Canaã celestial, que é real. Deus, por intermédio de Yeshua, vem nos livrar a cada dia. Sobre provisão diária, sua misericórdia dura para sempre. Em Ezequiel 28, 29, vemos a punição e a desolação do Egito. Em Gênesis 12, 3, ele diz: abençoarei os que te abençoarem e maldiçoarei os que te amaldiçoarem. Com certeza, desde aquela época, o Egito e seu povo têm sofrido desolação, calamidade, pobreza. Ainda poderão vir outras maldições, até que o Eterno escolha a sua infinita misericórdia para com esse povo. Devemos estar preparados, porque assim como passou em Egito aquelas pragas, também vai passar em Apocalipse. E será pior pior que as pragas do Egito. Que caminho tu queres? Que caminho quer estar? Tu quer estar do lado de Deus ou quer estar do lado do mal? Hoje o Eterno está amando, está batendo no coração e as pessoas estão endurecidas. Está como o faraó, os corações estão endurecidos. Não habla da palavra de Deus e as pessoas nem dão moral. As pessoas se cansam até de escutar uma mensagem que hoje muitos predicadores estão hablando que está chegando o fim. O fim está cerca. Que vamos apresentar a Deus? Nossa vida, estamos preparados para esse dia destas pragas final? Ou tu está preparado porque de repente não ligamos a esta praga, mas podemos morrer amanhã? Onde vamos passar nossa eternidade com o Eterno? Onde vamos estar? Vamos estar com Yeshua ou vamos estar echados no lago do fogo?
Não pensa que esta vida se acaba aqui. Não. Há uma vida mais allá. Devemos estar preparados para esse grande dia. E não só devemos estar preparados, mas devemos preparar nossa família. Há pessoas que tu tens que levar a palavra. Assim como tu recebe de graça, dá outra palavra a outra pessoa. Há muitas pessoas morrendo, que estão deprimidas, necessitando uma palavra. E tu lo conheces, está callado, se calla só para ti? Não. Abre a boca, não sei. Abre a boca, habla. Porque quando tu habla, Deus te coloca a palavra em tu boca. De repente, não hablo bonito, como muitos têm que falar, mas dentro da palavra de Deus, aqui está esta palavra que é eterna, que o Eterno deixou, que foi inspirada por homens como tu, como eu, com erro, com falho, com homem que é caído, que é matado, que é prostituído, mas que é levantado, que tem um coração segundo o coração de Deus. Entrega a tua vida nos caminhos do Senhor. Estamos vivendo no último dia. E apareceu. O Eterno está aparecendo. O Eterno está aí para ti. O Eterno apareceu para Abraão, para Isaac, para Jacó, para Moisés, para Davi, para todos os profetas. O Eterno está aparecendo para mim, para ti, através de sua palavra. Vairá, que apareceu, e está aparecendo. Ele nos deu esta palavra. Antigamente, na época do Egito, não tinha esta palavra completa. Hoje temos. De Gênesis e Apocalipse. A lei não foi abolida. A palavra do Eterno nunca foi abolida nenhuma tilde. Mas ela foi derrada de Gênesis e Apocalipse para que tudo que está dentro da palavra se cumpra. Muitos dizem, a lei foi abolida. Só o Novo Testamento. Não, meus amados. A lei não foi abolida. Quando tu estuda a palavra de Gênesis e Apocalipse, tu pode ver que há uma conexão com o passado, com o presente e com o futuro. Vamos estar preparados para essa avenida. Não vamos arrugar. Não vamos estar brincando de ser crente. Não. Estamos chegando. Onde que tu queres passar a tua eternidade? Onde quer que teu filho vai estar? A tua filha? Quem está ensinando a teu filho? Hoje há muitos deuses. Os telefones estão virando deuses. Hoje não é comunhão na casa. As pessoas estão deprimidas porque 24 horas no telefone. Quando não no telefone, é na televisão. Quando na televisão, é no ordenador. Não tem diálogo com a mãe, não tem diálogo. Hoje não é como antigamente. Eu até desejo que acabe tudo isso. Essas internet. Para que volta aquele tempo antigo. A internet é muito boa ferramenta. Por exemplo, hoje aqui, passando essa palavra, mas também muita gente está fazendo ela de Deus. Shabbat Shalom, que o Eterno nos abençoe, Ele guarda, que haja resplandecer o rosto sobre cada um de vocês e coloque a paz. Até o próximo sábado, Shabbat Shalom.